Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delineado sem muito estresse, sem aquela novela de quando você faz um e depois faz o outro, que ele ficou mais grosso, aí você vai ter que engrossar aquele, aí depois aquele ali ficou mais fino, enfim, eu sei o que é isso. Então, a primeira coisa é conhecer os variados tipos de delineador. O mais famoso é o em líquido, aquele tradicional que geralmente vem com um aplicador mais rígido, agregado à própria tampa do produto. Ele é bem pigmentado. Muita gente diz que ele é o mais difícil para os iniciantes. Temos também o delineador em gel. Para algumas pessoas o delineador em gel é o mais fácil para os iniciantes, porque ele demora mais a secar, então dá pra ir lá com o cotonete e desfazer o que você fez e não gostou, que não deu certo. E temos agora o delineador em caneta, que surgiu há pouco tempo e de repente virou febre. Todas as marcas estão lançando seus delineadores em caneta, que pra mim é o mais fácil para os iniciantes, o mais prático, porque ele não é líquido, como esse aqui que é líquido, que você encoste o produto já fica ali, e por ser muito aquoso, assim, líquido mesmo, se você não tiver a mão firme, vai escorregar com mais facilidade, vai deslizar com mais facilidade. Então eu acho realmente que o líquido não é a melhor opção para os iniciantes. Eu indicaria a canetinha como essa, que funciona realmente como um lápis. Ele adere um pouquinho à sua pele, então você vai precisar de um pouquinho mais de manuseio, como é que eu digo? Para poder deslizar, para poder fazer o traço, diferente do líquido, que você encosta e já tá ali e ele desliza. Já o em canetinha não, ele não desliza, ele adere um pouquinho à sua pele, então é mais fácil para os iniciantes. Ou no caso o em gel, eu não tenho delineador em gel, porque o meu olho não foi feito para delineador em gel. Eu já usei algumas vezes da minha irmã, 2 ou 3 vezes. E eu percebo que com o delineador em gel, o traço sai um pouquinho mais grosso. O que não funciona muito pra mim, porque meu olho é pequenininho. Eu tenho pouco espaço na minha pálpebra, então o delineado grosso não é pra mim. Por isso que eu não uso o delineador em gel, não comprei, não tem. Na minha opinião, o delineador líquido ou em canetinha é mais fácil para fazer um traço fininho do que o em gel. O segundo passo é observar bem o limite externo do seu olho. Vou me aproximar da câmera para vocês verem. O limite externo do meu olho é aqui, e nele eu posso observar um leve declínio aqui para baixo. Tá vendo esse tracinho que vem, desce aqui? É um erro muito comum de algumas pessoas tenderem a seguirem esse tracinho. Gente, não fica bom, dá a impressão do olho ser mais caído, não fica legal. O delineado deve estar sempre acima desse limite. Ele deve estar sempre um pouquinho mais inclinado para cima. Principalmente se você tem a pálpebra gordinha ou se você tem um olho pequenininho. Agora, claro, quando você tem o olho muito redondo e você quer deixar ele mais comprido, você pode ir um pouquinho mais reto e não para baixo. Isso você observa no momento em que você está fazendo o delineado e abre o olho. Portanto, toda vez que for delinear os olhos, não esqueça de averiguar bem o resultado do delineado com o olho aberto, que é como as pessoas vão lhe ver na maior parte do tempo. É muito comum algumas pessoas fazerem um delineado, deixar o traço um pouquinho mais retinho ou pouco inclinado para cima, e quando abre o olho, o traço fica bem aqui embaixo. Isso não valoriza o olhar. Existe também aqueles olhos que são bem estilo gatinho. Às vezes funciona também com esse tipo de olho o delineado mais reto, porque o olho ele é assim, então não corre risco dele ficar caído com o delineado mais reto, o egípcio, como muita gente chama. Mas tem que ter muito cuidado, porque senão o olhar vai ficar melancólico e vai desvalorizar o seu olho. O meu é um pouquinho assim, mas como eu tenho uma pálpebra gordinha, não dá certo eu fazer meu delineado reto. Eu tenho que fazer ele bem pra cima, senão ele não aparece. Ou se aparece, deixa a impressão que meu olho é mais caído. Deixa a impressão que minha pálpebra é mais gordinha. Eu tenho que equilibrar colocando o lápis aqui embaixo, dá a impressão dele ser mais arredondado e menos assim. E fazer o delineado bem pra cima, puxando, porque senão não vai aparecer, o meu olho vai ficar fundo, minha pálpebra vai ficar mais gordinha. Eu vou mostrar pra vocês.
Mas antes eu quero mostrar uma foto de Bruna Marquezine. Essa foto foi divulgada recentemente, é de uma campanha que Bruna Marquezine fez para uma marca. E aí está um exemplo clássico do delineado que funciona para mim. Já se você tem o olho grande, você não deve se preocupar com o espaço. Pode fazer o delineado grosso, pode fazer o delineado fino, você tem uma gama bem maior de escolhas, de opções. E se você tem o olho pequenininho, mas não tem a pálpebra gordinha e tem o ossinho do côncavo mais marcado, também dá pra fazer um delineado mais grosso. Então, como na foto, meu delineado tem que ser fininho no canto interno e bem grosso no canto externo. Uma coisa muito importante ao fazer o delineado é deixar um pouco da pálpebra móvel visível, porque senão vai dar a impressão realmente do seu olho ser fundo. Então, no meu caso, como minha pálpebra móvel é bem pequenininha, ela termina basicamente aqui, onde tá o branquinho. Eu intensifico criando esse côncavo com esse marrom, pra ficar mais ressaltada a minha pálpebra móvel e assim meu olho não ficar tão fundo ou minha pálpebra ficar mais gordinha. Agora chega de blá 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 e vamos pra prática. Algumas pessoas gostam de começar bem aqui do início. Eu raramente faço assim porque meu olho é muito pequenininho, então eu já começo mais ou menos daqui, quase do centro. Na maioria das vezes, às vezes eu começo desde o iniciozinho assim, mas geralmente eu começo mais ou menos aqui e vou bem fininho, pelo menos até o meio da pálpebra. No caso, esse seria o delineado tradicional. Eu pararia aqui se eu não quisesse fazer o gatinho. Feito o delineado tradicional, eu abro o meu olho e vejo bem onde mais ou menos eu quero deixar a ponta do meu gatinho, que digamos é bem aqui. Então, com o olho fechado, eu dou prosseguimento. Tá vendo a diferença? Tá vendo como ele tem que ficar alto, senão ele não aparece. Se eu for fazer aqui, como a maioria das pessoas fazem, o meu olho vai ficar mais caído, vai ficar feio. Então eu preciso elevar bem a parte externa do meu delineado para poder valorizar o meu olho. Então vamos lá. Ainda não tá bom, né? A pontinha tá muito pra cima, então eu tenho que vir corrigindo aos poucos, com paciência, tá bom? Ó, meio caminho andado já, 80%. Agora o que eu tenho que fazer é corrigir a pontinha, que ficou muito gordinha aqui embaixo, tá vendo? Pra isso eu pego um cotonete ou uma toalhinha úmida, enfim. Só ter paciência e um pouquinho de precisão. Não é porque tá errado que o mundo acabou. Não, gente, tem como consertar. Eu peguei uma fraldinha do meu filho, um paninho macio, uma toalhinha macia. E vou com minha unha aqui envolvida pela toalhinha. Agora eu vou reforçar, praticamente cobrindo esse traço que eu já fiz. Telefone. Então, gente, assim fica meu delineador gatinho. Assim, com o olho fechado, ele tá imensamente gigante, né? Demasiadamente exagerado. Mas se não for assim, ele não aparece. Uma dica muito válida também é, se você não tem o hábito de delinear os olhos, não tem segurança, quando for fazer seu delineado, apoie seu cotovelo em uma mesinha, na sua penteadeira. Isso já vai lhe dar mais firmeza na hora de você fazer o traço. E outra coisa importante, gente, não puxem o olho. Eu sei que quando a gente faz assim, a pele fica mais firme, fica mais fácil fazer o traço. Mas aí você faz o delineado, quando solta, ele tá todo irregular, tá cheio de ondinha, porque sua pele é assim e não assim. Se vai lhe dar mais segurança, se você vai se sentir mais segura, coloque a mão, puxe levemente, pra servir de apoio. Mas não faça assim, não estique sua pele, porque senão o delineado não vai ficar bonito, vai ficar irregular. Agora eu vou fazer o outro olho com meu delineador líquido, pra vocês verem a diferença. Feito tradicional, vou fazer a mesma coisa. Abro o olho, vejo mais ou menos onde tá a pontinha da vez pra ficar igual.
vamos aos trabalhos. Gente, a bateria da minha câmera descarregou. Eu esqueci de colocar para carregar, então não deu tempo de terminar o vídeo. Mas ainda bem que deu certo eu falar pra vocês todas as informações mais importantes. Então ficou assim meu delineado, meus delineados, com a canetinha e com o delineador líquido. Vocês perceberam que para fazer com delineador líquido é necessário um pouco mais de precisão na mão, tem que ter mais firmeza, porque ele desliza muito fácil. Outra dica que eu quero dar pra vocês, que é muito válida, é aplicar um pouquinho de corretivo contornando o delineado, que vai ficar bem bonito, o acabamento vai ficar lindo. Se você, ainda com o lencinho de papel, com o cotonete, não conseguiu corrigir da forma que você queria, finaliza com o corretivo, contornando cuidadosamente o delineado, que ele vai ficar bem perfeitinho. Outra dica muito boa é selar o delineado, porque principalmente quem tem a pálpebra gordinha, assim como eu, corre o risco de o delineador carimbar a pálpebra fixa, que é a pálpebra superior. Então, se você tem a pálpebra como a minha, gordinha, e percebeu que em algum momento seu delineado carimbou sua pálpebra, sele ele com sombra preta, com um pincelzinho chanfrado, bem fininho, bem firme. Você pega um pouquinho de sombra preta e deposita cuidadosamente em cima do delineado. Isso vai garantir uma durabilidade bem maior para o seu delineado. Mas, gente, não tem outra forma de eu terminar esse vídeo senão citando aquela frase que diz: a prática leva à perfeição. É isso mesmo, não tem jeito. É fazendo, é praticando que se aprende e se consegue cada dia um resultado melhor. Então, qualquer hora que tiver de bobeira, pega o delineador, vai tentando. Se não gostou, levanta mais um pouquinho. Se ficou muito alto, desce mais um pouquinho. Tenta fazer mais grosso. Enfim, experimente, tente, pratique, porque eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar expert em fazer delineado. Espero ter ajudado vocês, espero que as dicas sejam úteis. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo com uma carinha. A outra coisa, gente, comentem no blog, comentem no YouTube, façam os pedidos de vocês lá, porque senão as pessoas não vão acreditar em mim. Do mesmo jeito que vocês mandam pra mim pelo WhatsApp, ou por mensagem no Facebook, ou quando vocês me encontram, comenta lá no blog, comenta lá no canal, pra todo mundo ser testemunha do que vocês estão pedindo. Graças a Deus estão sugerindo, estão propondo melhorias, isso é muito bom, agradeço pela interação de vocês. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por assistir e até o próximo vídeo.